Bem, os que estiveram conosco pela manhã vão saber que eu falei pela manhã sobre Atos no capítulo 17. E eu vou voltar a esse texto. É um texto bastante longo que eu escolhi para essas mensagens sobre, creio eu, a direção de Deus. Então, eu vou ler novamente todo o texto que nós introduzimos e mais ou menos continuar onde nós paramos. Atos 17, verso 16 diz: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Então, nessa palavra, nós temos aqui a abordagem que o apóstolo Paulo levou, pregando o evangelho para os gregos atenienses. Você percebe que ele apresenta para eles Jesus Cristo como aquele que eles deveriam seguir, porque é aquele que eles terão que enfrentar no último dia, no dia do juízo. Essa declaração final de Paulo, onde ele diz que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, no caso é Jesus, que Deus ressuscitou, confirmando assim a sua palavra. Paulo está dizendo para essas pessoas exatamente o que Jesus Cristo sempre disse, que no dia do juízo, quem irá julgar a humanidade é Jesus Cristo. Você se lembra que Jesus Cristo falou isso? Ele disse que o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai, e quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou.
E, na verdade, o Senhor Jesus Cristo sempre faz alusão a isso. Quando ele fala do dia do juízo, por exemplo, ele diz coisas como: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios e não fizemos muitos milagres? E Jesus então diz: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vocês notaram que esse quadro que Jesus descreve subentende que ele é o juiz? Muitos naquele dia me dirão, Jesus diz. As pessoas prestarão contas de sua vida a Jesus. Dirão a Jesus: mas Jesus, nós estávamos no seu lado, fizemos assim, assim. Só que eram hipócritas, na verdade eles não seguiam a palavra de Cristo, eles não faziam vontade do Pai que está nos céus. Eles diziam que Jesus é o seu Senhor, mas ele não era de fato o seu Senhor, porque eles praticavam a iniquidade, de modo que o Senhor Jesus Cristo diz é que ele lhes dirá naquele dia, explicitamente: nunca vos conheci. Então Jesus é o juiz, Jesus é aquele que vai julgar a humanidade, e a humanidade precisa estar preparada para isso, e o único modo de se preparar é se reconciliar com o Criador, fazer as pazes, porque o mundo se revoltou contra o Criador, o mundo se tornou rebelde, e o mundo está hoje em flagrante revolta contra o Criador. E a mensagem de Deus para a humanidade é uma mensagem de arrependimento. Deus enviou pessoas para pregarem a todas as nações, para que todos em toda parte se arrependam. É o que o Senhor Jesus Cristo disse, que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Então aqui nós temos essa declaração sendo praticada, Paulo pregando aos atenienses, e essa é a mensagem que nós temos que pregar para as pessoas hoje. Eu quero hoje tratar dessa questão: por que você deve seguir a Jesus? Por que você deveria seguir Jesus Cristo? Esse é o assunto da pregação do Evangelho. Você vai observar que o Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo, ele não veio a este mundo simplesmente como alguém que vem dar uma alternativa de ideias entre muitas ideias. Jesus Cristo prega especificamente que ele é a luz do mundo. Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Mas quem não segue a Jesus não está seguindo a luz, algo muito óbvio. Ele também diz: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E essa declaração de Jesus é uma coisa que faz muito sentido, quando você percebe como Jesus Cristo se apresenta como Deus em carne. Aquilo que ele diz quando ele fala: eu e o Pai somos um. Aquilo que ele diz quando ele diz para os discípulos: quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus Cristo é a expressão exata do ser do Pai. Ele é Deus manifesto em carne. E desta maneira, é impossível uma pessoa ter um relacionamento com Deus e rejeitar Jesus. Porque Jesus Cristo não é simplesmente uma voz entre muitas. Ele é o Criador do mundo. Ele é aquele que fez esse planeta e se tornou um de nós para comunicar conosco e se identificar conosco, para que ele pudesse morrer pelos nossos pecados, para então, como nosso substituto, nos dar a salvação, isentando-nos de ter que pagar pelos nossos próprios pecados. Somente Deus, na categoria humana, poderia fazer isso. Um valor infinito requer uma oferta de valor infinito, que é o que Jesus Cristo é. E aquele que, então, como ser humano, vive a experiência humana de, por assim dizer, o Pai virar-lhe as costas e o tratar como pecador e derramar sobre ele a sua ira e fazer com que ele sofresse pelas nossas transgressões, para que pelas suas feridas nós fôssemos sarados. Essa é a necessidade que nós temos para a libertação do pecado. Então, no meio de tudo isso, o Senhor Jesus Cristo faz grandes declarações. Ele diz coisas como: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Em outro lugar: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará.
Isso é coisa muito profunda, muito forte. Jesus está dizendo que um relacionamento com Deus depende de um relacionamento com Ele. Afinal de contas, Ele é Deus. Não tem como você ter um relacionamento com Deus sem que você tenha um relacionamento com Deus. Óbvio. E Jesus Cristo, então, está mostrando essa necessidade de reconhecê-lo como quem Ele é e, então, se reconciliar com Ele, se submeter a Ele como Senhor, se arrepender do seu pecado, para que você seja também salvo, crendo nele como o seu único e suficiente Salvador. Em João 12, no verso 44, a Bíblia registra a palavra de Jesus, onde ele diz assim: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Mas quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. São palavras claríssimas de uma necessidade que as pessoas deem ouvidos a Cristo e a sua mensagem, se arrependam dos seus erros, dos seus pecados, daquilo que Cristo condena, abandonem, passe a viver como Cristo nos ensina a viver, creia na verdade que Ele ensina, aceite a sua palavra, a sua autoridade acima de qualquer outra linha de pensamento, filosofia ou ensino, e assim se converta da falsidade, do engano, do erro, para o Deus verdadeiro. Essa é a mensagem do Evangelho. E quando Paulo diz que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo, aquele varão, aquele homem, que ele acreditou diante de todos, que ele validou diante de todas as pessoas pela ressurreição dos mortos, isso é algo que nós devemos compreender. Esse dia está chegando. Jesus Cristo vai voltar. Ele não veio para julgar da primeira vez, mas da segunda vez ele vem para julgar. E quem não está preparado e quem não obedece a essa ordem que é transmitida e anunciada a todos os povos, para que se arrependam dos pecados, se entreguem a Jesus Cristo, creiam nele como Salvador, essas pessoas estarão em apuros, porque ele vem para cobrar das pessoas e uma prestação de contas será dada por cada pessoa. O apóstolo Paulo descreve aquele dia em 2 Tessalonicenses capítulo 1, a partir do verso 7, mais no meio do versículo, eu vou começar a leitura, e ele diz assim: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Olha que frase. Ele chegará fazendo o quê? Tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Você conhece alguém nessa categoria, gente que não obedece ao Evangelho de Jesus? Claro que você conhece. Nós todos conhecemos. Conhecemos muitos. Irmãos, é uma coisa muito séria, as pessoas têm que ser avisadas. Essa coisa não vai ser tranquila para quem não está preparado. As pessoas desprezam isso como se fosse uma coisa tola. A realidade, irmãos, é que a vontade de Jesus e o ensino de Jesus não é uma coisa assim, entre diversas pessoas coiguais, onde você pode escolher um ou escolher outro, porque a verdade é oposta pela mentira, e a justiça pela injustiça. E aquilo que Cristo ensina, como Ele nos ensina a viver, os mandamentos dEle, essas questões não são questões de uma preferência pessoal de um mestre religioso, são questões daquilo que reflete a própria essência do que é certo e errado, conforme reflete a natureza de Deus que é santo. Então não existe aqui uma possibilidade, qualquer que seja, de Deus negociar sua santidade e sua justiça e dizer para seres humanos: vocês estão errados na maneira que vocês agem, na maneira que vocês vivem, mas eu gosto de vocês, então vamos fazer o seguinte, esquece esse assunto. Deus não é assim, Ele é um Deus santo, Ele é bom, é parte do seu caráter, da sua natureza, de modo que só existe uma forma de Deus e sua criatura humana se reconciliarem, é pelo ser humano arrepender-se do pecado e voltar-se para o Criador e buscar nele refúgio.
Deus não vai mudar de times, por assim dizer, para ficar do nosso lado. É nós que temos que mudar de lado, porque Deus não irá se corromper para se aliar com criaturas que não estão dispostas a abandonar seus erros. Então, essa é uma mensagem urgente que precisa ser pregada. Então, à medida que o apóstolo Paulo anuncia isso para as pessoas, ele faz exatamente isso. Ele chega ali e ele começa a desmantelar as mentiras que eles criam e mostrar, vocês acreditam assim, mas isso está errado, mostrando o que está certo. O verso 30 do nosso texto, ou desculpe, não do verso 30, o verso 24 do nosso texto, ele fala assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Como eu já enfatizei pela manhã, ele mostra então que na verdade existe um só Deus que fez tudo, não existem vários deuses que repartiram a obra aí de criação das coisas que existem. Mas também existe um ponto aqui que para essas pessoas era importante de se enfatizar: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Os gregos, em geral, acreditavam num universo eterno. Eles acreditavam que não existia um início do mundo, ele sempre existiu. Isso era o que mais acontecia entre os filósofos gregos. Os epicureus, por exemplo, acreditavam que a matéria era autoexistente e eterna. Os estoicos acreditavam que tudo é Deus, panteísmo, de onde eles também acreditavam que as coisas que são feitas, todas elas são, na verdade, obras de Deus, quer sejam as coisas boas ou as coisas más, porque tudo, na verdade, era a expressão de Deus. Então, nesse modo de pensar, eles acreditavam não que houve um início propriamente da criação, porque essas coisas sempre estiveram ali. O apóstolo Paulo, então, chega e diz: não, o mundo e tudo que existe não existia, e Deus o fez, Deus o trouxe à existência. E como ele também enfatiza, ele é o Senhor do céu e da terra, e como ele é Senhor de tudo, e ele que trouxe tudo à existência, ele é autossuficiente, e ele não depende de suas criaturas. E aquela maneira deles pensarem em termos de religião, que funcionava muito assim: bem, o que nós fazemos é aquilo que os deuses precisam, os deuses são carentes. Ele diz: não, Deus, o Deus verdadeiro, bem, ele não é servido por mãos humanas, ele não precisa de coisa alguma. E, aliás, ele não vive em templos desses tipos que vocês fazem, por mais suntuosos e magníficos sejam em termos de obra humana. Mas isso aí para Deus não é nada, é uma coisa assim, insignificante mesmo. Agora, os gregos e os pagãos em geral acreditavam realmente que quando se tornava um local consagrado, assim, como um templo para uma divindade, que aquele local se tornava então também um local de poder espiritual, e ali o Deus habitava ali, o poder, a presença do Deus estava ali. É claro que eles colocavam ídolos ali, que eles associavam com a própria manifestação do Deus, então achavam que aquele ídolo também trazia para dentro daquele templo uma espécie de energia, essas coisas assim que as pessoas acreditam. Então o apóstolo Paulo está dizendo: não é assim, o que vocês estão acreditando aí sobre isso, isso é crendice. Tá? Então, Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. E então ele está combatendo essa maneira de pensar que existe um local que é tipo assim, lá é que realmente Deus está. Agora, você vê que esse tipo de superstição ainda nos assedia. Tem pessoas que têm essa ideia que você tem que ir em determinado templo, né? Ou pessoas fazem peregrinações para locais que acham que são locais de poder, tipo Aparecida do Norte, ou até mesmo essa ideia de subir no monte para orar, pode ser muito supersticioso. Se você estiver no monte, por qualquer motivo, pode orar lá, tá? Eu não estou dizendo que você tem que descer do monte antes de poder orar, mas você entende o que eu estou dizendo, essa ideia que, vamos subir no monte, é tipo assim, é como se a gente estivesse chegando mais perto de Deus. Que mentalidade, é uma coisa assim muito supersticiosa, e é isso que Paulo está aqui combatendo, essa ideia de locais de poder. Bem, deixe-me aproveitar esse trecho aqui do verso e falar sobre um assunto que talvez você está ouvindo. Hoje em dia, no Brasil, existe toda uma campanha de pessoas que estão usando esse verso e essa frase: Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, para dizer que não existe necessidade de igreja local. Talvez você tenha visto isso aí. Então, deixe-me falar um pouco sobre isso, primeiramente para dizer que isso aí é um exemplo clássico de tirar um texto do seu contexto como pretexto para falar uma coisa que não é o significado da passagem. A realidade é que nós estamos aqui comemorando um aniversário de uma igreja local. Uma igreja local que se reúne como essa aqui, uma igreja instituída, onde existem oficiais ordenados,
onde existe celebração de batismo e de ceia do Senhor, onde existe culto no dia do Senhor, e onde existe toda essa preocupação de render a Deus um culto aceitável, conforme a sua palavra prescreve, isso é uma obrigação do crente? Ou isso aí é uma coisa que não faz diferença? Porque muitas vezes pessoas têm tido experiências tão amargas, com abusos espirituais, muitas vezes. Eu não vou dizer que não é o caso, muitas vezes igrejas estão fazendo coisas que são tão abusivas, que elas queimam as pessoas, e as pessoas não querem mais nada com isso. Não igrejas sérias, não igrejas bíblicas, mas igrejas que distorcem a palavra de Deus, exploram pessoas financeiramente, manipulam pessoas emocionalmente, fazem toda espécie de coisa assim, e às vezes pessoas se revoltam com isso e começam a não querer ter nada a ver com igreja. Isso é uma coisa assim absolutamente errada. Você não pode ter uma associação, atribuição para uma igreja verdadeira, o que é uma igreja bíblica, de erros de pessoas inescrupulosas, de pessoas que não são fiéis a seguir o modelo bíblico da palavra de Deus. Primeiramente, deixe-me também dizer, você não pode substituir o culto que você deve prestar ao Deus verdadeiro, dando ele a uma instituição que corrompe a palavra de Deus e totalmente subverte a sua mensagem. Se você, na verdade, segue uma seita, uma religião que é muito mais um caminho para o inferno do que uma igreja de Cristo, então você não pode dizer, isso que eu estou fazendo agrada a Deus. Isso é importante dizer a essa altura, porque quando eu vou dizer que você precisa apoiar um trabalho de uma igreja local, eu não estou dizendo qualquer coisa que se denomine igreja, você tem que comparar com a Bíblia. Mas, dito isso, eu quero que você pense numa realidade. Durante toda a palavra de Deus, existe essa ideia de que Deus deve ser adorado, ele deve ser adorado como ele prescreve. Isso é muito claro. No Velho Testamento existe uma maneira de culto. No Novo Testamento existe uma nova aliança com um novo regime de culto. E como nós estamos na nova aliança, deixe-me falar um pouco apenas sobre isso. O procedimento bíblico em relação a se converter a Cristo é se converter e integrar-se em uma igreja local. Isso é assim desde o início. A Bíblia diz em Atos 2, que quando as pessoas aceitaram a palavra, foram batizados, havendo um acréscimo naquele mesmo dia de Atos 2, de quase 3.000 pessoas. Como assim um acréscimo? Eles passaram a integrar o grupo de discípulos que se reunia. Acréscimo nesse sentido, foram adicionados ao grupo que se reunia regularmente como igreja. E eles ali perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E no capítulo 2 também diz que diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, que era a ceia do Senhor, tomavam suas refeições com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, novas pessoas iam sendo adicionadas. Quando Deus convertia alguém, o que acontecia? Essa pessoa era acrescentada ao grupo que fazia essa prática de se reunir. Então, era impensável você tornar-se um cristão e não se tornar parte do grupo de cristãos que se reunia como igreja. O capítulo 5 de Atos, verso 12, nos fala: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos os cristãos, reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Aqui então havia, em Jerusalém, naquele período, antes deles serem perseguidos a ponto de terem que não usar mais aquela repartição pública que havia no templo de Salomão, eles estavam se reunindo num local público, construído para o culto de Deus, para a adoração de Deus, e estavam ali realizando os seus cultos, a sua pregação, essas coisas. O partir do pão, a ceia do Senhor, faziam de casa em casa, porque não se serve a ceia do Senhor para os incrédulos. Mas a reunião pública que eles faziam, eles estavam fazendo isso em um local construído para uma finalidade como essa, que era o pórtico de Salomão, lá adendo ao templo do Senhor em Jerusalém. O capítulo 6 nos mostra que um problema que eles tiveram em relação a como distribuir os recursos que eram ofertados, porque as pessoas levavam os seus recursos e depositavam aos pés dos líderes da igreja, que nessa altura eram os apóstolos. E o problema que eles tiveram foi em relação a como administrar melhor esses recursos para que ninguém que deveria ser assistido ou ajudado
ficasse sem essa assistência. E eles, então, elegeram, a Bíblia diz, diáconos, pessoas que fariam isso. É tão interessante, porque a Bíblia fala em Atos 6, verso 2, que os 12, os apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos. Eles convocaram os cristãos, que eram uma comunidade. Os discípulos eram uma comunidade visível. Então, convocaram essas pessoas. E tendo se reunido, o grupo, os apóstolos os orientaram: escolhei dentre vós 7 homens para essa função. Agora, como assim dentre vós? Você percebe que era necessário que as pessoas que eram da igreja, do grupo, soubessem quem estava dentro, quem estava fora? Como é que eles iam saber se eles não se reuniam? E eram simplesmente milhares de pessoas que moravam em Jerusalém para lá. Eles tinham que saber quem que eram essas pessoas. E como que se determina quem vota numa situação assim? Porque a Bíblia diz que eles elegeram. Qualquer um que chega lá pode votar? Não, você tem uma demarcação clara, você sabe quem é parte e quem não é, quem é membro, quem não é, quem tem direito a voto, quem não tem. Assim como você sabe quem tem direito à participação na ceia e quem não tem. Então havia uma divisão nítida de quem estava dentro da igreja e quem estava fora da igreja. E as pessoas de dentro da igreja não somente reuniam para o culto, como também participavam de reuniões assim, onde votavam em relação a decisões para serem tomadas. A mesma coisa é visto no capítulo 14 de Atos, quando o apóstolo Paulo, retornando às cidades onde ele já havia passado pregando o evangelho e plantando igrejas, ele retorna, a Bíblia diz que ele promoveu em cada cidade a eleição de presbíteros, os quais foram consagrados. Então, você tem uma igreja local com oficiais eleitos por voto de maioria de uma congregação. Quer dizer, o modelo bíblico é muito claro. Ninguém lê a Bíblia com sinceridade e coração aberto e não constata que o perfil de um cristão neotestamentário é alguém que se integra dessa forma na igreja visível e participa, tanto do culto como dessa outra parte também, onde existem essas decisões sendo tomadas por eleição. Nós encontramos nas epístolas que a coisa funcionava assim. O apóstolo Paulo, os outros apóstolos também, escritores de cartas no Novo Testamento, enviavam cartas para igrejas locais. E eles, na verdade, enviavam a carta para os crentes, os santos, os convertidos a Cristo, em uma determinada localidade. Aí tinha uma cidade aí, então eles mandavam a carta assim. As cartas abriam desse jeito, por exemplo, aos coríntios: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Quer dizer, e onde era que eles liam essa carta? Para a igreja reunida. A presunção era que quem é crente em Corinto, eu posso escrever e mandar essa carta para a igreja, e quando ela for lida na igreja, quem é crente em Corinto ouvirá a leitura da carta, porque ele estará na igreja. A mesma coisa em Efésios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Aos filipenses. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos que vivem em Filipos, inclusive bispos e diáconos, pastores e diáconos. O que é muito interessante, porque ele não considera que vai ter ninguém que seja um santo, que vive em Filipos, que não receberá a carta ao enviar a carta para a igreja, para ser lida no culto público da igreja. Pense nisso. As cartas eram feitas exatamente assim, para que fossem lidas perante a igreja em dia de culto. Você encontra isso, por exemplo, em Colossenses, capítulo 4, verso 16. O apóstolo Paulo orienta aos colossenses assim: e uma vez lida esta epístola por vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses. E vice-versa, uma carta que ele tinha mandado para lá. O que ele está dizendo é: na igreja dos laodicenses, eu quero que essa carta que eu estou mandando para vocês também seja lida. Dessa maneira, ela será lida para quem? Para todos os santos que vivem em Laodiceia. Entende? Então, é dessa maneira que ele simplesmente presume que não existe ninguém que é santo, convertido, que não participa de reunir-se com a igreja cristã. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, deixa isso tão assim, óbvio. Ele diz coisas, por exemplo, em 1 Coríntios 11, 33. Assim, pois, meus irmãos,
quando vos reunis para comer, no caso é a ceia, esperai uns pelos outros. Está vendo? A igreja se reúne para celebrar a ceia do Senhor. Capítulo 14, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. Mais uma vez, você nota que o que acontecia? A igreja se reúne. Ele não fala, aqui, eu acho uma boa ideia você se reunir. Não, ele já sabe que eles se reúnem. Ele simplesmente diz, quando vos reunis. Agora, deixa-me dizer uma coisa que eu acho ainda mais importante, mais forte sobre isso. Como eu disse, os cristãos sabiam quem era de dentro e quem era de fora. Eles sabiam quem era parte da igreja visível, quem tinha direito a voto, por exemplo, quem tinha direito a ser votado também para um determinado cargo. Eles sabiam quem eram as pessoas que eles poderiam considerar. E nesse contexto, você tem uma palavra de Cristo que é uma orientação para a igreja, como ela deve agir em relação a pessoas, se elas enveredarem por um caminho de pecado. Você conhece como Jesus disse que se uma pessoa pecar contra você, você deve repreender essa pessoa. Se ele te ouvir, ótimo, você ganhou o seu irmão. Se ele não te ouvir, mas ele está em pecado, então você leva mais gente para testemunhar. E se ele não ouvir, então você leva a igreja. Ele agora está falando de a igreja se posicionar em conjunto em relação à pessoa que está vivendo em pecado. E se a pessoa não ouvir nem a igreja, se a pessoa diz, estou nem aí para, nem essa igreja, não faz diferença. Então você considera como gentil ou publicano. Você não considera como irmão em Cristo mais. E o que o Senhor Jesus Cristo aqui manda fazer, o apóstolo Paulo chama de entregar uma pessoa a Satanás. O conceito é que o povo de Deus é o povo que se congrega como igreja. E quem não está na igreja está no mundo. E quem está no mundo está no âmbito do diabo, porque o mundo jaz no maligno. Agora, vamos então entender isso. O apóstolo Paulo, lidando com um problema em Corinto também, percebeu que havia um indivíduo ali vivendo uma vida descaradamente imoral e a igreja não tinha se posicionado, não tinha obedecido o que Jesus mandou fazer. Ele não estava sendo confrontado, não estava sendo excluído da igreja. O apóstolo Paulo, então, orienta o que fazer. Quero que você note algumas coisas. Essa é uma igreja batista, eu tenho bastante liberdade de falar isso. A maneira em que a Bíblia, o Novo Testamento, trata a exclusão de um membro da igreja é pela congregação. O apóstolo Paulo faz menção em 2 Coríntios a questão de ser por voto da maioria, o que indica um governo com esses aspectos de congregacionalismo. Não é o Papa no Vaticano que diz uma pessoa está excomungada. A igreja local tem que fazer isso. O apóstolo Paulo orienta essas pessoas e ele diz que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Agora, veja só. A igreja, então, para excluir uma pessoa, tinha que se reunir. E a igreja tinha que votar para essa pessoa ser excluída e desligada. E quando a igreja faz isso, o que ela desliga na terra é desligado no céu. O apóstolo Paulo termina toda essa perícope dizendo assim: pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Tipo assim, eu vou entrar na questão de uma pessoa que não é cristã, que não é da igreja? Aí não vem ao caso, certo? Mas ele diz, não julgais vós os de dentro? Vocês não julgam os de dentro, não? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Essa orientação apostólica é claríssima. A igreja não pode conviver com pessoas que vivem persistentemente em flagrante pecado. E se uma pessoa está agindo assim, a Bíblia diz que nós temos que julgar, mas nós não vamos julgar pessoas indiscriminadamente. Nós julgamos quem? Os de dentro. Os de fora vão cair nas mãos de Jesus aí. Ele é que vai julgar isso. Mas a igreja tem que julgar os de dentro. Agora, então, como você sabe se uma pessoa é de dentro ou de fora? Ela tem que ser parte de uma comunidade que ela sabe, essa igreja sabe que eu sou parte dessa comunidade, e se eu estiver fora da linha, essa igreja me exclui e me entrega a Satanás. Agora, deixe-me ser bem franco.
Se você está aqui hoje e você não é membro de uma igreja cristã que pode te excluir e te entregar para Satanás, a condição em que você está é exatamente a condição de uma pessoa que está entregue a Satanás. Não tem ninguém que pode colocar assim. Entendeu o quanto isso é grave? Agora, se você já se converteu, está ingressando, está fazendo o processo, está certo. Você está tomando os passos certos. Isso não é uma questão que depende da sua salvação. Eu estou me dirigindo àqueles que são indiferentes com a igreja local, que acham que isso aí não faz diferença nenhuma. Irmãos, quando nós juntos tomamos ceia, e nós não servimos ceia para pessoas que conhecemos como pessoas que estão em pecado, nós restringimos a ceia a pessoas que nós sabemos elas estão em flagrante desobediência à vontade de Deus. Mas ao servir a ceia, estamos afirmando que nós te entendemos como um crente que pode participar da ceia porque você está vivendo em comunhão com Deus. Existe uma declaração sendo feita. Isso é uma coisa que Jesus instituiu, não se despreza isso. Muito menos se vai para casa e diz, tem que tomar ceia porque Jesus mandou, né? Fazer isso em memória de mim, então eu tomaria minha própria ceia em casa sozinho. Isso não é ceia. Então existe um mandamento de Cristo que não é cumprido por ninguém que não se integra, que não participa com uma igreja em conjunto. E nós temos então que rebater com força essa distorção que pessoas querem fazer, onde eles pegam versos como esse aqui, que fala, na verdade, sobre uma espécie de superstição, sobre certos lugares, seriam os lugares onde você encontra ali com a divindade, ali que está o local do poder. E você sabe que nós não acreditamos sobre um local como esse, né? Você sabe que você pode tanto orar em casa como aqui. Aqui o que é eficaz é o que é ministrado em termos do ensino da palavra de Deus, é o que é feito em termos das ordenanças e coisas que são feitas para a edificação, porque tudo deve ser feito para a edificação, mas não é que esse local aqui concentra algum poder, né? Existe alguma energia que se você entrar com aqueles bastãozinhos daquelas pessoas místicas, ele vai começar a vibrar igual doido aqui dentro, né? Não existe isso não. Okay? Então, esse era o problema que Paulo aborda. E de forma alguma, o apóstolo Paulo estava tentando ensinar com essa declaração de que ser parte de uma instituição de igreja local é um fato de indiferença, de forma nenhuma. No final desse trecho, desse capítulo, o que acontece? As pessoas que ouviram a palavra de Cristo, sendo pregada por Paulo, e concordaram e creram, foram o quê? Agregados, que tem a ver com congregar, da mesma origem. Pois bem, então, o verso 25, o apóstolo Paulo confronta outro erro do pensamento dessas pessoas. O apóstolo Paulo diz, esse Deus também não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Olha, Deus não precisa de nós. Deus não tem dias ruins, onde você vai lá e faz um cântico para Deus, e Deus fala, poxa, ganhei o dia, eu estava tão para baixo, mas aquele fiel servo, lá em Santa Bárbara do Oeste, cantou um cântico em casa, e aquilo me tirou da fossa. Não existe isso com Deus não, ok? Ele não é carente de nada, e nem de amor. Quando nós estamos num relacionamento com Deus, quem lucra somos nós. Não é Deus que lucra não, você acha que Deus precisa do nosso amor? Ele se alegra com o nosso amor, porque Ele nos ama, e isso é bom para nós. Mas Ele não está acrescentando nada para a existência dEle. Ele é todo autossuficiente e sem qualquer necessidade, de modo que nós, na verdade, não podemos servi-lo. A participação na obra de Deus, que Deus nos convida a fazer e que Ele nos envolve, não é uma questão que Deus necessita de nós. Nós cantamos agora há pouco, né, que nós somos as mãos e os pés de Cristo, e é verdade, nós somos o corpo de Cristo. A Bíblia usa essa linguagem, Jesus cabeça e nós somos o corpo, e Paulo usa essa linguagem de que um é mão, o outro é pé, o outro é olho e tal, mas a realidade é que Deus nos envolve nisso para nos dar valor, não porque Ele precise de nós. Ele poderia fazer um serviço muito melhor sem a nossa ajuda, mas Ele faz isso de bom querer para conosco. Então, não é que Ele precisa, como eles achavam. E os pagãos achavam exatamente isso. Eles achavam que pela sua bajulação de uma divindade, eles conseguiam coisas. É uma coisa muito ridícula essa maneira de pensar, mas não é assim que as pessoas pensam hoje. Se você for uma pessoa muito fiel, aí você consegue as coisas com Deus. O que você tem que fazer quer ver? É dízimo, primeiro dízimo, depois é jejum, muito jejum e vigília, e as pessoas inventam um tanto de coisa. Gente,
Tudo isso aí pode ser feito com o espírito de sinceramente ofertar a Deus, mas nunca faça isso com o espírito de barganha, porque Deus não precisa. Ele não precisa. E olha, a Bíblia fala sobre Deus dessa maneira, esse é o Salmo 50. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos. É Deus falando para as pessoas. Pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não todiria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? E Deus está ali dando um choque de realidade nas pessoas, dizendo, gente, eu não preciso de nada. Agora, um Deus assim é um Deus realmente assustador, porque um Deus com quem você consegue ainda barganhar, dizendo, eu te dou isso, o senhor vai gostar, aí o senhor me dá alguma coisa. Ou, do contrário, tipo assim, se o senhor não fizer o que eu estou falando, então eu vou te boicotar, né? Igual aquele pessoal que coloca o santo de castigo. Você acha que funciona com Deus? Você está louco? Isso é uma coisa absolutamente absurda. Qualquer contenda entre você e Deus prejudica você, mas não prejudica Ele. Então, acorde se você tem essa mentalidade, e o Deus real é assim, Ele não precisa de nós, Ele pode realmente virar as costas para nós e nunca sentir falta. Então, como nós costumamos falar para as pessoas, fique esperto, não caia nessa mentalidade de achar que você vai negociar com Deus alguma coisa. Agora, um Deus assim, o verdadeiro Deus, você sabe que isso não seria a fabricação da imaginação humana. Se o ser humano inventa um Deus, ele faz um Deus que lhe agrada. Um Deus assim, como eu disse, é assustador, é um Deus intimidador, porque imediatamente você reconhece que é um Deus para quem eu tenho que chegar, ajoelhar, pedir clemência e misericórdia, porque eu sou pecador, sem nada para colocar na mesa. Bem, mas a vantagem disso é que Ele é também um Deus gracioso, e Ele é um Deus que aquele que se arrepende do pecado, Ele perdoa. Aquele que verdadeiramente se arrepende e se volta contrito do seu pecado e de todo o coração se entrega. Porque o Senhor Deus é o Deus também que diz assim, vinde, pois, e arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, se tornarão brancos como a lã, ainda que sejam como o carmesim, se tornarão alvos como a neve. É uma coisa que Ele propõe. Ele é um Deus que oferece salvação. Então, mesmo que você não tenha nada para oferecer, Ele convida e diz, venha, coma e beba de graça, receba de graça a salvação. É assim que Ele oferece. Então, nós temos que chegar de mãos vazias, reconhecendo nossa incapacidade de fazer qualquer coisa por Ele, mas reconhecendo também o seu convite. Agora, em relação a isso, o apóstolo Paulo, então, começa a dar uma guinada nessa direção. Veja o verso 26, onde ele diz que Deus é um Deus que de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Agora, ele está começando a descrever Deus como alguém que está envolvido conosco. Ele está lá, Ele é supremo, Ele não precisa de nós, mas Ele interage conosco e Ele se interessa pelo nosso bem. Bem, os gregos não acreditavam que Deus de um só fez toda a raça humana, assim como muitas pessoas hoje também não acreditam nessa história de Adão. Mas o apóstolo Paulo afirma isso lá, como parte da sua pregação do Evangelho. Eu quero que você observe que isso também é um confronto aos pensamentos que prevaleciam entre eles. Os gregos acreditavam que diferentes povos surgiram independentemente uns dos outros, não eram realmente uma só raça. E eles falavam que eles haviam brotado do solo nativo da Ática, a região lá, né, onde eles estavam na sua parte da Grécia. E enquanto isso, outros não. Por isso eles se consideravam uma espécie de super-raça. Eles se achavam realmente superiores. Era um racismo muito evidente que os gregos tinham. E nisso, não diferente de algumas outras religiões, como o shintoísmo japonês, que tradicionalmente sustentou que os japoneses foram criados por deuses diferentes que as outras raças no mundo. De modo que existe, então, essa tendência de colocar mitos no lugar da verdade. E a verdade, novamente, tem que ser abraçada, crida
e o erro abandonado. E essa frase que ele diz, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Gente, isso aqui é uma declaração da soberania de Deus, que é assim, de cair o queixo, ok? Porque o que foi dito aqui? Bem, Deus fez a raça humana para habitar sobre toda a terra, e Deus fixou os tempos, e Ele estabeleceu previamente os limites da habitação de cada ser humano. Sabe por que existe um povo brasileiro que mora nesse local que chamamos de Brasil? Porque Deus previamente estabeleceu os limites da habitação de nós brasileiros. Deus estabeleceu que os gregos estariam lá na Grécia. Ele estabeleceu que os egípcios estariam no Egito. Ele estabeleceu que os gauleses, o pessoal da Gália, região da França, estariam morando lá. E assim por diante. Mas você para e pensa um pouco sobre isso, você sabe que o modo que povos migraram pelo planeta para chegarem e povoarem diferentes partes, aí surgem os povos e as etnias e tudo. Você sabe que isso envolve muita decisão humana, onde pessoas resolvem na cabeça deles, quer saber, eu não estou feliz aqui não, eu vou embora. Alguém quer vir comigo? Você quer? Então vamos embora para um outro lugar, onde não mora ninguém, a gente faz uma nova fazenda nossa lá, vamos embora. E assim as pessoas foram fazendo decisões da cabeça deles. E, no entanto, mesmo assim, olha a providência de Deus. Ninguém fez nada a não ser exatamente aquilo que Deus havia anteriormente estabelecido e fixado até o tempo em que isso se daria. A soberania de Deus, irmãos, é sobre tudo. É por isso que nós falamos, por exemplo, na nossa confissão de fé, que Deus decretou todas as coisas que acontecem. Todas as coisas. A Bíblia não fala, por exemplo, as autoridades que existem foram por Deus instituídas, de modo que quem se opõe à autoridade se opõe à instituição de Deus. Mas não é verdade que quando Paulo escreve aquilo, os romanos estavam no poder sobre uma grande parte da humanidade e estavam nessa condição por meio da imposição de tirania e de guerra? É evidente. E, no entanto, Deus é quem levanta reis e abaixa reis, Ele estabelece tronos e Ele derruba tronos, Ele é o soberano, e no meio de tudo que os homens estão fazendo, todas as decisões, inclusive as malignas, nada está desandando o plano de Deus, de modo que Deus não esteja realmente regendo a história. Deus não está envolvido em pecado, no sentido que Ele é quem peca, ou quem coloca pecado e maldade em ninguém, mas Deus rege as coisas todas e conduz e canaliza, de modo que até as decisões pecaminosas tomadas livremente por criaturas pecadoras, acabam nada mais fazendo senão dar prosseguimento no plano divino. Então, a soberania absoluta de Deus é uma coisa incrível. E é interessante também que entra nessa abordagem do apóstolo Paulo aqui aos atenienses, porque ele está tentando fazer eles entender a grandeza de Deus. Eles não pensavam em um Deus assim. Eles pensavam no Deus que estava lá no Monte Olimpo, que tinha que ler o jornal para saber o que tinha acontecido no mundo, e era pego toda hora de surpresa. E às vezes ele pensava assim, aquele Deus fez isso, ele me traiu, estamos em guerra. E aí os dois ficavam medindo força, e um perdia às vezes, o outro ganhava às vezes. E é uma coisa assim tola. Aqui o apóstolo Paulo apresenta, não, gente, existe um Deus só que é o Criador de tudo, e Ele é soberano. Até mesmo o fato que vocês gregos moram aqui, isso é conforme Deus determinou, lá de antiguidade, porque Ele traçou o plano de toda a história do mundo, e está tudo seguindo um curso, e à medida em que o mundo segue um curso, ele está indo também para um desfecho planejado pelo próprio Deus. O verso 27, Paulo diz que Deus assim espalhou pessoas e colocou pessoas para buscarem a Deus, ele diz, se porventura tateando o possam achar. Agora, isso é uma coisa muito interessante. Eu falei pela manhã que não há quem busque a Deus. Quem disse isso é o próprio apóstolo Paulo, que aqui diz essas palavras. Então não é um conflito. Você, quando conhece bem uma passagem ou um autor bíblico, você entende o que ele quer dizer quando você vê ele falando uma coisa assim? Paulo entende que sim, existe um dever de todo ser humano buscar a Deus. A Bíblia diz isso, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Isso é uma palavra dirigida a todos. Todo ser humano tem o dever de buscar a Deus. O fato que as pessoas não fazem de si mesmas, não ouvida a obrigação.
A pessoa tem essa obrigação. E o Senhor Deus, quando fala dessa maneira, que buscar ao Senhor enquanto se pode achar, essa é uma mensagem que Paulo está refletindo, que mesmo ali, sem o ensino da verdade por séculos, aqueles indivíduos deveriam ter buscado a Deus. É isso que eles deveriam ter feito. E a luz da natureza que Deus colocou ali, servia para alguma coisa que poderia conduzi-los. E o apóstolo Paulo vai imediatamente remeter o pensamento deles a alguns pensamentos que pensadores gregos e filósofos gregos haviam contribuído para a discussão sobre a divindade, onde eles acertaram que é um testemunho do fato que, se o ser humano analisar e pensar sobre certas coisas, ele não vai decifrar tudo pelo seu pensamento humano falível e saber todo o caminho da salvação, mas há sim coisas que ele consegue discernir e perceber, como, por exemplo, o fato que a idolatria é uma tolice, que aqueles objetos não podem ser objetos de poder dessa maneira. Isso não é verdade. Eles podem entender que, na verdade, Deus é espírito, é uma coisa muito diferente. Então, o apóstolo Paulo levanta isso, ele diz que Deus não está longe de cada um de nós, no final do verso 27, e ele então vai no 28 e prossegue dizendo: pois nele, em Deus, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Aqui temos citações de gregos, não cristãos, não pessoas que estavam seguindo a revelação de Deus, do Velho Testamento também, e eles reconheceram essas coisas. Primeiro reconhecimento, nele, no ser divino, nele vivemos e nos movemos e existimos. Aqui existe o reconhecimento que existe um Deus supremo, um ser criador, e que ele não somente é o originador de nossas vidas, mas também é o sustentador. Ele é aquele que sustenta todas as coisas pela sua palavra. E eles descobriram isso e entenderam isso. Eles disseram: olha, se nós continuamos vivos, se nós continuamos aqui existindo, capazes de fazer qualquer coisa, sabe por quê? É porque nele vivemos e nos movemos e existimos. De onde eles tiraram essa informação? Da revelação natural, usando o seu próprio raciocínio. E Paulo então está dizendo: olha, vocês têm gente aí que já destacou coisas que são verdadeiras. Essa questão, vocês deveriam ter seguido passo a passo até realmente encontrar esse Deus. Por que vocês não buscaram? Vocês deveriam ter buscado. Já deu hora, demorou, vocês precisavam de ter feito alguma coisa, porque Deus não deixou vocês aí totalmente no escuro, sem luz nenhuma. Ele colocou vocês nessa condição para vocês buscarem a Deus. Ele não está longe. Olha o fato aqui. Esse discernimento, um foi capaz de ter, e ele prossegue e diz: outro disse isso, porque dele também somos geração. Ou seja, Deus é que nos deu a vida, ele é que nos originou. E então Paulo argumenta, a partir dessa informação, que eles tinham condições de saber, mesmo sem a Escritura, e ele diz: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ou seja, toda aquela idolatria, todo aquele fanatismo, daqueles grandes ídolos dentro dos templos, ali está o nosso Deus. E eles associavam muito assim, eles sabiam que o conceito de Deus era representado na estátua, mas eles ligavam muito aquele Deus, aquele objeto, como sendo realmente o que trazia o Deus para o meio deles. Tanto é que levavam coisas assim para os locais onde teriam batalhas, por exemplo, para serem protegidos por eles. Ou seja, a essência da idolatria envolve isso. Sabe aquela pessoa que coloca um objeto, uma imagem no carro, para o carro estar protegido? Ou coloca uma imagem dentro de casa? Então, a pessoa está fazendo esse tipo de erro de idolatria. E o apóstolo Paulo diz: gente, vocês deveriam ter acordado em relação a isso e já abandonado essa prática há muito tempo. Porque se nós somos geração de Deus, como que uma coisa assim de ouro, de prata, de pedra poderia ter te gerado? Não faz sentido nenhum. Então, se Deus é aquele que nos gerou, nós não devemos pensar que a divindade é semelhante a essas imagens aí, coisas que o homem imagina e vai então fazendo com arte. Agora, você observa que o apóstolo Paulo então fez aqui um ponto de contato com alguma coisa que eles já sabiam da verdade de Deus, que Deus é o nosso originador e que Deus é também aquele que é o nosso sustentador, e que, portanto,
nós devemos tudo a Ele. Quando Paulo pregou na sinagoga em Antioquia, no capítulo 13, ele pregou para os judeus que conheciam as Escrituras do Velho Testamento, tinha uma base comum muito maior com a fé cristã. E ele poderia presumir muito mais coisa. Mas até essas pessoas, Paulo encontrou um ponto de contato, a partir do qual ele poderia cobrar-lhes que eles, a partir dessas coisas que eles já sabiam ser verdade, eles tinham deveres e responsabilidades diante de Deus, e é nesse ponto que ele salta para dentro disso. Ele diz no verso 30, então, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Como assim? Ok, vocês estão fazendo isso aí, certo? Vocês têm toda essa idolatria, toda essa superstição. A verdade é que vocês já poderiam ter superado isso aí, com um pouco de informação que vocês tinham. Vocês é que não estão fazendo caso da verdade. Mas ótimo, Deus levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Veja só, Paulo chega nessa conclusão e ele diz, vocês têm um dever de se arrepender, é necessidade que você se arrependa, que você abandone o erro, que você passe a fazer aquilo que é certo, conforme as ordens do Deus Criador. Deus vai desconsiderar o fato que por muito tempo aí na ignorância vocês não fizeram as coisas como deveriam ter feito, se vocês se arrependerem, porque Ele é um Deus misericordioso, e Ele perdoa o pecado daqueles que se arrependem, mas vocês têm que se arrepender, porquanto Ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de Jesus Cristo, um varão que Ele destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Irmãos, a palavra arrependimento, ela é tão essencial ao que é conversão. É a pessoa deixar de viver por si mesma e passar a viver para o Deus vivo e verdadeiro, passar para viver por Jesus Cristo, que por nós morreu e ressuscitou. O ser humano não nasce com essa disposição naturalmente. À medida em que você vai crescendo e você começa a se entender por gente, você não naturalmente vai gravitar para essa posição que diz, eu tenho um Criador, eu quero fazer a vontade dEle. Não é assim. A sua índole, sabe o que é? É você viver por você. Você dizer, eu sou o dono do meu nariz, eu decido o que acontece na minha vida, eu decido o que eu faço, mas você não quer realmente saber o que Deus quer de você. E aí que entra o arrependimento. O arrependimento, irmãos, não é simplesmente dizer, eu vou tirar a idolatria da minha vida. É uma coisa muito mais abrangente. É uma coisa que envolve uma mudança totalmente de direção de vida, onde você diz, olha, é o seguinte, tudo que eu sei que é errado, que Deus não quer que eu faça, que eu estou fazendo, eu vou parar de fazer. E me empenhar ao máximo para parar de fazer e não fazer mais. E tudo aquilo que eu deveria fazer, que eu sei que eu deveria fazer, que eu não estou fazendo, eu vou passar a fazer para agradar a Deus. Eu me arrependo da vida que eu tinha antes. E não somente isso, eu não vou, me contentar com o que eu sei agora. O que eu vou fazer, eu vou me tornar um discípulo de Cristo, onde eu vou aprender de Cristo, pela sua palavra, pelo ensino das pessoas que Ele traz para dentro da minha vida, que podem trazer ensino dentro de um contexto de uma igreja local onde eu passarei a me reunir. E eu vou aprender ponto por ponto para que eu passe um pente fino em toda a minha vida, para que onde Deus quiser jogar uma luz e dizer, isso também tem que mudar, eu vou mudar, porque de hoje em diante, eu não vou ser a pessoa que eu tenho sido até agora, colocando Deus para lá no canto e dizendo, a minha vontade vai reinar. Agora quem é Senhor da minha vida é Jesus. É isso que é arrependimento. E se você nunca fez isso realmente na sua vida, então você nunca cumpriu a ordem, arrependei-vos e credes no Evangelho. Isso é necessário que se faça. E quando isso acontece, você começa então a viver assim. E deixa-me voltar numa questão que eu falei. É por isso, sabe, uma pessoa que seriamente quer fazer uma coisa dessas, que quer viver como agrada a Deus, é uma pessoa que está procurando igreja para aprender a palavra de Deus, uma igreja onde realmente se ensina a Bíblia. Uma pessoa que diz, eu não quero saber de culto, não quero saber de nada disso, é uma pessoa que mostra uma indiferença para a vontade de Deus, às vezes tem coisa aí que está na Bíblia que eu não entendo, eu posso estar até errado, mas vá para lá, estou preocupado com isso não.
Isso para mim não me esquenta a cabeça, não. É muito fora da realidade. A Bíblia nos mostra que o próprio culto de Deus é mandamento, é ordenança. Nós devemos nos congregar e render a Deus louvor e adoração e nos submeter ao ensino, à instrução, à exortação da sua palavra, de modo que nós temos que viver assim como cristãos. E não somente devemos fazer isso, como devemos também nos envolver no projeto de ajudar outras pessoas a chegar ao arrependimento e à fé em Cristo. Então, essa é a missão que nós temos como cristãos. Bem, isso então é o que o apóstolo Paulo passa a dizer. Agora, quando ele toca nesse ponto do arrependimento, mas ele levanta também a questão da ressurreição, as pessoas lançam obstáculos e as pessoas começam a dizer assim: a ressurreição, talvez algumas pessoas entenderam, é ressurreição mesmo? Eu achei que era uma tal de Anastácia. Aí não, cara, aí não dá não. Aí eu acho que esse cara aí precisava de voltar e ler Platão. Platão que é o cara. Ele não sabe o que ele está falando, não. Ou qualquer coisa do tipo. Mas as pessoas desprezaram. Eu vou dizer uma coisa para vocês, se vocês me permitem abrir o coração. A coisa que na vida mais me dói, e dói mesmo, é quando eu evangelizo, mostro o evangelho para alguém e a pessoa não converte. Isso dói. Dói lá no fundo, porque eu sei o que isso significa. Pode ser que mais tarde, né, Deus use alguma coisa que foi plantada para outra pessoa colher, e eu torço por isso, peço a Deus por isso. Mas a gente sabe também o quanto isso é sério. Não é uma coisa que nos deixa indiferentes. E, no entanto, não é um fracasso quando você evangeliza ou prega o evangelho para alguém e a pessoa não se converte. Nós somos para uns cheiro de vida, para outros cheiro de morte, isso está nas mãos de Deus. A missão não é converter, a missão é pregar. Quem converte é Deus, e deixa isso nas mãos de Deus. Paulo pregou para muita gente que não se converteu, não quer dizer que ele fracassou nesses casos. A missão dele não era converter as pessoas, era pregar. Assim também aqui. Mas graciosamente, no meio daqueles que ouvem, Deus também traz para si pessoas. O texto conclui dizendo: houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Dentre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, com eles outros mais. E isso é realmente uma coisa maravilhosa. E eu quero encerrar dizendo isso. Quem sabe, ao ouvir essa palavra hoje, você sendo sincero com você mesmo, você tem que reconhecer que você realmente nunca se arrependeu, conforme o Evangelho exige que você se arrependa. E você não tem crido em Cristo, você não tem valorizado a Cristo, não tem colocado Ele como o seu Senhor e Salvador. Se for o caso, essa mensagem chegou até você hoje, também pela providência de Deus. O que você fará com ela? Creia em Cristo e Ele te salva. Que possa ser assim.